Se você ficou surpreso com o título, e mesmo diante de uma crise, né, que eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu gravei esse vídeo logo no finalzinho dessa crise de saúde que a gente teve, talvez você pode estar se sentindo assim, tá meio desconfiado, pensando assim, como assim, saindo de uma crise, esse é o melhor momento para vir para os Estados Unidos? Mas fica até o final do vídeo que eu vou te explicar se você tem vontade de morar no exterior, porque esse é o melhor momento para você vir para os Estados Unidos. Oi gente, tudo bem? Seja bem-vinda, eu sou a Fernanda Mello, sou consultora de negócios nos Estados Unidos, eu moro aqui desde 1998, eu sei um pouquinho sobre o que é viver aqui, e hoje eu tenho um vídeo muito especial falando sobre por que eu descobri nesses dias agora, estudando o mercado aqui nos Estados Unidos, é um dos melhores momentos para vir morar nos Estados Unidos. Se você conhece alguém que tem vontade de morar no exterior, ou se você mesmo tem vontade de morar no exterior, esse vídeo é para você. Aqui nesse canal eu falo sobre administração de empresas e várias dicas que eu dou para você que gosta de empreender. E se você quer saber um pouquinho mais sobre viver nos Estados Unidos e empreender, já se inscreve nesse canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. Fernanda, por que esse é o melhor momento para alguém vir morar nos Estados Unidos? Gente, antes da gente começar essa crise que a gente está vivendo na área da saúde agora, logo ali, meados de fevereiro de 2020, né, 2020, a gente tinha a menor taxa de desemprego da história dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, desde que ele foi fundado, nunca teve tanto emprego como fevereiro de 2020. Então já anota esse dado para você não esquecer. Então, o que aconteceu? Quando veio, né, fevereiro de 2020 e começou aquela crise que estourou mesmo em março da saúde, é lógico, né, que as empresas fecharam, que esses dados mudaram, então aumentou o desemprego aqui nos Estados Unidos. Por quê? Não necessariamente porque não tinha emprego, mas porque as empresas tiveram que fechar, né, por causa da crise de saúde. E o que aconteceu? Agora nós estamos terminando de vacinar a população americana. E agora saíram novos dados dos Estados Unidos mesmo, do governo federal. Foi lá que eu li essa informação, que diz que nós estamos agora, nesse momento, eu estou aqui em abril 24 de 2021, com 6% em média, eles vão terminar de divulgar o número no final desse mês, mas mais ou menos na faixa de 6,5% para baixo de desemprego. E por que isso é importante? E por que isso faz com que você que tem vontade de vir para os Estados Unidos pense em vir para os Estados Unidos? Porque nem tudo abriu ainda. Então imagine só, se a gente está com uma taxa de desemprego, e é isso que os especialistas estão falando, e eu concordo com eles, porque eu estou vendo isso com os meus clientes. Se a gente nem abriu ainda o turismo, os aeroportos completamente, assim, né, como no mesmo fluxo que estava antes, tantas coisas da área de entretenimento, e a taxa de desemprego já está 6%, a projeção é que ela vá abaixar e esteja menor do que antes dessa crise. Ou seja, nós vamos ter mais uma taxa histórica. Então, se antes a mão de obra era muito necessária nos Estados Unidos, imagina quando abrir o turismo, quando abrir de novo o entretenimento, o país vai precisar de gente. Então, se você tem vontade de vir para os Estados Unidos, vai ter muito trabalho, né? Que normalmente é um dos maiores fatores que fazem as pessoas virem para cá. Mas antes de você fazer as malas, eu quero aproveitar esse vídeo para te falar como que você deve vir e o que esperar para vir. E quais são os prós e os contras de viver nos Estados Unidos. Então vamos lá. Eu vou te falar 6 coisas que você precisa ter ou se preparar, ou pelo menos ter consciência antes de você tomar a decisão de vir para esse país. Essa semana mesmo eu estava conversando com os meus cunhados que têm vontade de vir para os Estados Unidos e a gente estava falando especificamente sobre isso, sobre essas razões. E eles ficaram até um pouco surpresos, porque todo mundo, gente, mostra o carrão, né? Mostra o casão. Mas as pessoas às vezes não falam com você as coisas boas e as coisas ruins. Ou então às vezes mostram mais as coisas boas. E eu quero falar para você um pouco dos dois, para que você tenha um pouco de consciência e saiba, né, aonde é que você está entrando se você quer morar no exterior. Então, número 1, gente, deixa eu dizer uma coisa para você.
E esse é muito importante, por isso que ele é o número 1. Se você está no Brasil e você não sabe organizar ou administrar o seu dinheiro, não venha para os Estados Unidos. Por quê? Se você não sabe administrar R$1.000, se amanhã você ganhar R$3.000, $3.000, não vai mudar isso. A pessoa que administra mal R$1.000, ela vai administrar mal $3.000. Então, antes de você vir, organize a sua vida financeira. Não venha para os Estados Unidos para ter mais quantidade só de dinheiro. Venha para os Estados Unidos para que você saiba exatamente o que fazer com aquele dinheiro que vai chegar. Então, se você hoje aí no Brasil passa dificuldade, e às vezes, é lógico que existem exceções, tem gente que ganha um dinheiro no Brasil que é muito difícil sobreviver, mas mesmo gente que você ganhe pouco e você não saiba administrar, fica menos ainda. Aprenda a administrar o seu dinheiro antes de vir para os Estados Unidos. Se você é empresário e ainda não fechou a sua empresa no Brasil, aprenda a administrar empresas antes de vir para os Estados Unidos. Os dois vão juntos. Por quê? Porque eu sou consultora de empresas e quando eu atendo os meus clientes, a vida financeira pessoal e a vida financeira da sua empresa, elas são casadas. Então, normalmente, eu acabo tendo que ajudar a pessoa em uma e em outra. E por isso, eu criei um curso financeiro, que é o curso a jornada do 0 ao 1.000.000, onde eu ajudo os brasileiros aqui nos Estados Unidos a organizarem o seu dinheiro. Porque o que eu descobri? Que tem muita gente ganhando dinheiro aqui nos Estados Unidos que não tem dinheiro. Por quê? Porque não sabia administrar no Brasil, veio para os Estados Unidos, ganhou mais, mas continua não sabendo administrar. Então, primeira coisa que você tem que fazer aí no Brasil, aprende a administrar o seu dinheiro antes de vir para os Estados Unidos. Segunda coisa que você tem que fazer antes de vir para os Estados Unidos, entender que você precisa vir pelos meios legais. Não venha para os Estados Unidos a não ser que você venha pelos meios legais. O que é isso, Fernanda? Você pode até tirar um visto de turismo, mas fica muito mais fácil se dentro do Brasil você tentar procurar. Você pode ir lá no site da imigração, você pode ir em escolas de inglês, de intercâmbio mesmo, principalmente se você for jovem, e tente vir para os Estados Unidos. Existem várias formas. É só você fazer um search no YouTube mesmo. Como ir para os Estados Unidos legalmente. Se você é bom em esporte e você é jovem, você pode vir com bolsa de faculdade de esporte. Se você tem uma profissão, por exemplo, engenharia ou qualquer outra profissão que às vezes tem uma demanda muito alta, tipo, eu moro perto de uma empresa aqui perto, que eles têm 250 vagas abertas para engenharia. Isso foi há mais ou menos 5 anos atrás que eu vi esse anúncio. A taxa de desemprego não era como é, então imagina o que está agora. Então, algumas profissões são muito requisitadas. Às vezes você consegue aplicar para um emprego do Brasil e a própria empresa assina para você ter um visto de trabalho. Então, tente vir pelos meios legais. Fê, eu não sou jovem, não tenho esporte, não tenho uma profissão assim, tem algum outro meio? Você pode tentar o visto de turista, então quando você chegar aqui, tentar passar para o visto de estudante, é um processo mais difícil, mas dá para fazer. Ou se você realmente, vir pra cá e vamos supor que você tá indo para um estado, você já ouviu falar que é bem difícil conseguir fazer a transição, procure um estado que é mais flexível nas leis de imigração. Por exemplo, a Califórnia e Nova York, talvez tenha outros estados, só que eu não sei, né? Porque eu moro em Massachusetts. Esses estados, mesmo que você seja ilegal e tenha um visto de turista, você consegue carteira de motorista. Com essa carteira de motorista, você já pode trabalhar. Então, se você já sabe que você talvez não tenha todas todos os requisitos para você aplicar para um visto de estudante aí no Brasil ou aqui, já procure um estado que tem leis mais flexíveis. Porque morar nos Estados Unidos hoje, sem carteira de motorista, é muito difícil. A gente tem vários casos de pessoas que são deportadas, que são paradas, mas a gente também tem vários casos de pessoas que não são deportadas. É por isso que é difícil, eu não quero te desencorajar, mas eu também não quero te encorajar. Porque eu acho que quando tem um risco muito grande, a gente está quebrando uma lei e a gente planeja, né, morar num lugar muito tempo, a gente tem que preferir ir para um lugar mais tranquilo. Então, pense nisso antes de vir. E número 3, não venha pelo México. Gente, eu conheço várias pessoas que estão vindo pelo México com crianças. Assim,
eu sei que tem gente que vem e dá certo. Eu conheço pessoas que vieram e deu certo. Nossa, foi assim, uma exceção. Porque nós, a família mesmo do meu irmão, nós já perdemos um primo que foi assassinado na fronteira. A fronteira do México, ela é um lugar onde vários bandidos usam para rota de droga, tráfico de pessoas. Então é um lugar, gente, que tem de tudo. Fora que as condições climáticas são horríveis, é muito frio, você tem que andar muito e é literalmente você está entrando num campo e você pode ser preso a qualquer momento, é bem complicado, você vai ter que gastar muito dinheiro sem nenhuma garantia. Normalmente as pessoas que vêm pelo México às vezes são sequestradas. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que foram sequestradas, veio com um coiote, outra pessoa pegou. Então, por favor, você não venha pelo México. E se você tem filho e você tá querendo passar na fronteira do México com seu filho, sério, eu entendo que tem pessoas que estão em países, tipo, em crise mesmo. Que elas, se elas não trouxerem as crianças, ela morre de fome ou ela morre por causa do crime. Eu não julgo essas pessoas, porque eu não sei o que eu faria se meu filho dependesse disso. Mas se você mora no Brasil, você se alimenta bem, você consegue morar bem, não pegue os seus filhos e coloque os seus filhos numa rota de crime, porque é muito, muito perigoso. Procure todas as outras formas legais. E para dizer a verdade para você, se as formas legais não derem certo, talvez é o próprio Deus falando com você que não é para você vir, né? Porque Deus fala de várias formas. Número 4. Aprenda inglês, estude inglês, assiste série em inglês. A diferença entre alguém que vai ter uma qualidade de vida nos Estados Unidos e alguém que vai crescer nos Estados Unidos e alguém que vai vir para os Estados Unidos e vai viver uma vida mais ou menos na mediocridade é o inglês. O inglês vai fazer diferença para você se legalizar, para você ter um emprego melhor, para você ter acessos, né, aquilo que pode melhorar a sua vida. Então, aprenda inglês. Aí no Brasil mesmo tem tanta coisa de graça na internet. Então, comece a aprender inglês antes de vir. Número 5. Não venha, lógico, se você puder, de mãos vazias. Eu recomendo que se você estiver vindo para os Estados Unidos hoje, você traga no mínimo $10.000 para você começar a sua vida. Se possível, desde o Brasil você já consegue ter acesso a grupos e bazares, né? A gente tem algo bem legal aqui que são bazares de brasileiros nos Estados Unidos. Então, se você colocar no Facebook, tipo, Bazar de Boston, Bazar de Nova York, Comunidade de Nova York, de brasileiros de Nova York, você consegue ter acesso a muita gente que às vezes está alugando um quarto, está alugando uma casa, um apartamento, e por ali mesmo, às vezes você já consegue ter pelo menos um contato para quando você chegar aqui. Tome muito cuidado, nunca passe dinheiro sem ver a pessoa, sem ter um contrato assinado, mas já pelo menos se comunique. Eu vejo uma coisa bem legal também, tipo, que às vezes a pessoa conhece alguém aqui, tem gente que já vem do Brasil com um quarto para morar e um emprego. Agora, saiba que tem brasileiro bom no Brasil e tem brasileiro ruim no Brasil. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, tem gente boa e tem gente ruim. Então, muito cuidado ao morar na casa de alguém, aceitar algum emprego, alguma coisa. Sempre tenha um pé atrás, sabe? Procure esperar, às vezes você aluga um hotel, vem aqui, conhece a pessoa. Mas assim, traga um pouco de dinheiro, porque você vai precisar, principalmente se você tiver família. Agora, se você está assistindo esse vídeo, você não tem condição, tipo, você tem o dinheiro pro visto, talvez uma semana no hotel, você não tem muito dinheiro, eu não tô te desencorajando a vir. Mas se você vier, você vai ter que vir, tipo, tô indo pra guerra. Porque vai ser bem mais difícil. Você vai passar um perrengue. Se você estiver vindo para um lugar, talvez, que seja muito frio, prefira vir na época mais quente, que é a partir de maio. Então, assim, eu não tô te desencorajando, que tem gente que veio, assim, com $15 no bolso e conseguiu sobreviver. Mas, principalmente se você tem família, é muito difícil vir sem dinheiro. Mas se você quiser pegar essa aventura, se você é sozinho, se você pode alugar um hostel e quer ter esse passo de coragem, venha. Mas saiba que é uma guerra. Você vai encontrar emprego, mas você vai ter que passar por todas essas barreiras de conseguir, dependendo do estado que você está, transferir os seus documentos, uma carteira de motorista, talvez um carro para você iniciar. Então tenha tudo isso em mente e de preferência traga pelo menos $10.000 no mínimo. E por último, eu quero falar para você aquilo que ninguém te fala sobre morar nos Estados Unidos, que é o quê? A qualidade de vida. Então é assim, eu moro nos Estados Unidos desde 1998. Por que eu vim para cá?
Porque a minha mãe, na época, a gente morava no Brasil e o meu padrasto, né, que é casado com a minha mãe, ele tinha um sonho de ter uma filha. E a minha mãe quase não estava dando conta de pagar a minha escola particular. E como vocês sabem, no Brasil é difícil, né, escola pública. Então minha mãe pensou, se eu tiver uma outra filha, aí que eu não vou dar conta de pagar a escola para as minhas duas filhas. Então, o meu padrasto ele já era legalizado aqui nos Estados Unidos. O meu pai ele já veio para os Estados Unidos em 86. Então, os Estados Unidos era um lugar, né, que era uma opção pra gente. Então, nós viemos em 1998. Eu já tinha vindo nos Estados Unidos em 97, 96 conhecer o meu pai. Não tinha gostado muito, né? Mas vim com. Gostado do meu pai, eu gostei, que eu amo meu pai. Mas eu não tinha gostado dos Estados Unidos. Eu vim numa época muito fria. Não queria vir pra cá, mas vim. E quando eu cheguei aqui, o que eu descobri? O que tem de bom e o que tem de ruim nos Estados Unidos. E o que acontece? Nos Estados Unidos, o trabalho é prioridade. E eu não gosto muito dessa forma de vida. Por quê? Porque a nossa prioridade, gente, são pessoas. A nossa prioridade não pode ser o nosso trabalho. Mas como os Estados Unidos é um país assim altamente capitalista, e isso tem os seus prós e os seus contras, né? Tem as vantagens e desvantagens de ser altamente capitalista. A vantagem é, todo mundo tem oportunidade. A pobreza é quase inexistente. Você tem pobreza nos Estados Unidos, mas não é aquela pobreza assim forçada. Normalmente é uma pobreza opcional. Você vê pessoas na rua por causa talvez de vício ou alguma coisa, mas tem muito trabalho, tem muita oportunidade. E isso é muito legal. Mas ao mesmo tempo, o trabalho é prioridade. Ele é prioridade nas corporações, nas empresas. Então, tipo, as pessoas trabalham muitas horas e elas acabam priorizando, porque começa a chegar muito dinheiro. E muitas vezes quando a gente sai do Brasil, a gente tem um propósito, a gente quer comprar uma casa ou alguma coisa. Então é muito, muito fácil para você perder o seu casamento, os seus filhos, o seu tempo de qualidade com a sua família. Então você precisa pôr isso na balança. Porque, por exemplo, se o seu sonho é dar uma vida melhor para os seus filhos e você está vindo para os Estados Unidos, defina a vida melhor. Porque assim, para mim, eu não consigo colocar um preço num tempo de qualidade que eu poderia ter tido ali na minha adolescência ou na minha infância com meu pai, a minha mãe, meu padrasto, meus irmãos. Porque o tempo de qualidade da família não tem preço. Então eu acho que se hoje eu tivesse uma escolha, eu não sei se talvez eu escolheria vir para os Estados Unidos, porque você praticamente não vai ver os seus pais. Então, eu sou a criança do imigrante que veio para os Estados Unidos para me dar uma vida melhor. Eu sou eternamente grata. Mas a grande realidade é que a maior parte do tempo uma criança que passa sozinha, ou na babá, ou na escola. Então, no Brasil, a qualidade de vida, às vezes a carga horária é bem menor e o ritmo de vida é mais devagar. Então você acaba passando mais tempo com o tio, com o avô. E eu vou dizer uma coisa pra você, a gente tem que equilibrar. O dinheiro é muito importante. A educação é muito importante. Então você precisa colocar isso na balança. Vale a pena os seus filhos terem dinheiro, mas não terem tempo, não ter qualidade com você? Qual é a idade dos seus filhos? Por exemplo, se os seus filhos são bem pequenos, você vai tirar ele. Às vezes tem pessoas que moram num lugar com a natureza, né, com um clima bom, aí traz o filho para um lugar frio, para o filho ficar no apartamento. Então você tem que colocar tudo isso na balança. Às vezes vale a pena você esperar um pouco mais de tempo para você aproveitar seus filhos. Se você tem filho pequeno, tem todas essas dificuldades. Então, assim, como uma filha de imigrante, eu posso falar de primeira mão que eu sou muito grata. Eu sou muito grata pelas oportunidades. Mas eu, principalmente como alguém que... principalmente quando eu casei ali, que eu tinha 21 anos, eu enfrentei um período muito grande de depressão. Eu tive que ir para terapia. Eu sei exatamente quais são os efeitos que você às vezes tem de não ter os seus pais tão presentes. Porque eu não sofri só aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil também a minha mãe era mãe solteira e ela tinha que trabalhar constantemente. Então, se você quer vir para os Estados Unidos porque você, talvez os seus filhos já são maiores, você já tem um projeto certo ou você é solteiro, pode vir. Mas se você tem filhos pequenos, pense muito antes de vir. Se você é casado e o seu casamento talvez no Brasil já está enfrentando algumas dificuldades, os Estados Unidos é um lugar que afeta muito os relacionamentos, porque os dois vão ter que trabalhar, principalmente na maior parte das cidades, um só não consegue manter o aluguel.
dependendo do quanto você vai ganhar. É lógico que se você já vem com um trabalho, principalmente numa área, né, que ganha mais do Brasil, não tem esse problema. Mas se você está vindo, como a maior parte dos brasileiros vem, para começar ali no emprego inferior, na maior parte da cidade você não consegue pagar aluguel sozinho. Então a esposa e o marido têm que trabalhar. Se o casamento já tinha problema no Brasil, é muito comum a gente ver as pessoas vindo para cá e aqui vai potencializar esses problemas e a taxa de divórcio é grande. Então, pense muito no seu casamento também antes de vir. Então, gente, todas essas coisas que eu tô falando para você é para te ajudar a tomar essa decisão. É o melhor momento para vir para os Estados Unidos? É o melhor momento, tem muito trabalho. Mas antes de vir, considere todos esses pontos. Se você tem alguém no Brasil que está lá, né, super empolgado para vir, que é o seu parente, mande esse vídeo para ele. Fale com ele todo o preço que a gente paga aqui nos Estados Unidos. Quantas vezes, né, que a gente às vezes come correndo, às vezes a gente acaba tendo problemas de saúde por causa do trabalho. E não é verdade que a gente não consiga ter qualidade de vida. Por exemplo, hoje o trabalho já não é uma prioridade para mim. A minha prioridade é a minha família, é o meu tempo de qualidade. Mas para eu conseguir me organizar para fazer isso, eu quase que sou uma pessoa que anda contra a maré. Porque a maior parte das pessoas estão indo nessa velocidade frenética e eu sou aquela pessoa falando, não, o dinheiro é importante, mas se você for organizado financeiramente, você não precisa ficar assim. Mas é lógico que para isso eu tive que economizar, tive que fazer sacrifício. Então, dá para fazer, mas não é o normal. Então, espero muito que esse vídeo te ajude. Siga esse canal, deixa aí o seu joinha. Se você já mora aqui nos Estados Unidos ou tem vontade de vir, tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.